E- Então, voltando aqui, que eu estava ligando, por isso que eu dei uma paradinha, porque eu estava ligando, estava falando devagar, porque eu estava ligando aqui o OBS, tá? Então vamos lá. Você pegou o seu fio aqui e percorreu com o seu polegar o sentido da corrente. Os seus 4 dedos apontaram para o sentido positivo do eixo X, tanto nesse fio quanto nesse daqui, porque o sentido da corrente é o mesmo. Então, nós vamos ter os dois campos no ponto P apontando para onde? No sentido positivo do eixo X. Concordam? Ele vai determinar o módulo do campo magnético no ponto P devido a essas duas bobinas. Pergunta, alguém ia falar alguma coisa? Não fui eu, não. Não? Falar. Bom, Nem eu. por isso que aqui, olha, eu expliquei o módulo do campo magnético criado por uma espira, expliquei que esse Z aqui é a distância do centro da espira até o local onde eu quero o campo magnético, conhecer o campo magnético. E agora nós vimos que essas duas espiras criam o campo no mesmo sentido, no sentido positivo do eixo X. Por isso que eu multipliquei por 2 aqui, ó. O campo total é 2 vezes esse módulo aqui, ó. Só que o que que muda? Vai ser μ0 e R ao quadrado vezes N, porque essa espira tem, essa bobina tem N espiras. O 2 está aqui na fórmula. R é o raio, porque aqui o raio é R, não é? De raio a R as duas. Aqui S é a distância, ele fala que o ponto P está situado no eixo das bobinas, no meio do caminho. Então, a distância do eixo, do eixo aqui, do centro da espira, até o ponto P vai ser o quê? S sobre 2. Então, esse meu Z aqui, olha, é S sobre 2. Só que ele fala que S é igual a quanto? S é igual a R. Então, por isso que eu coloquei aqui R sobre 2, porque S é igual a R. E o multiplicado por 2 aqui, repetindo, porque os campos estão se somando. Se as correntes estivessem aqui, uma girando em um sentido e a outra em outro sentido, esses campos iriam se subtrair. Aqui nós estamos somando porque os dois estão no mesmo campo resultante, está no mesmo sentido e tem o mesmo módulo. Resultando, né, na hora que você resolve isso aqui, você tem essa resposta. E aí, deu para acompanhar? Sim, deu pra pegar aqui. Deu para pegar? Uhum, deu. Esse daí, para mim, é o mais difícil. Eu achei, assim, o mais difícil para compreender. Primeira coisa, o que é um solenoide? Bom, o solenoide, ele tem uma forma, são espiras. Pensa no arame do caderno de vocês. Agora, coloque essas argolas todas pertinhas uma das outras. Isso é um solenoide. Então, o solenoide, ele tem esse formato aqui, né? Nesse caso, ele me deu o sentido da corrente. E se você for percorrendo cada fio desse com a mão direita aqui, com o seu dedo, você vai ver que a corrente resultante de todos esses fios na forma de espiras, né? Vai me dar um campo magnético dentro do solenoide praticamente uniforme.
E já foi calculado na teoria qual o valor desse campo magnético dentro do solenoide criado pela corrente que está passando dentro do solenoide. Qual é o campo magnético criado pelo solenoide? O campo magnético criado pelo solenoide é igual a μ0, corrente do solenoide, vezes Nzinho. Quem é Nzinho? Nzinho é o número de espiras por comprimento. Isso aqui na teoria do livro de vocês já foi calculado usando lá a lei de Ampère, o campo magnético dentro de um solenoide, tá? Então, o campo magnético dentro do solenoide criado pela corrente que está passando no solenoide. Qual a direção e o sentido dessa corrente? Vai estar nesse exercício aqui, apontando da nossa esquerda para a direita. Aqui, olha. Sentido do campo magnético. Agora, dentro desse solenoide, nós vamos colocar um fio. Bem no eixo do solenoide, nós vamos colocar um fio. E esse fio vai estar passando corrente também. Então, dentro aqui do solenoide, nós vamos colocar um fio. O fio está num plano... Vamos ler o exercício para vocês entenderem. Um solenoide longo, com 10 espiras por centímetro, é aquele Nzinho lá, só que você tem que passar o centímetro para metro, tá? E um raio de 7 centímetros, que tem que passar para metro também, conduz uma corrente de 20 mA. Um condutor retilíneo situado no eixo central do solenoide conduz uma corrente de 6 A. A que distância do eixo do solenoide a direção do campo magnético resultante faz um ângulo de 45 graus com a direção do eixo? Então, ele quer saber a que distância do eixo do solenoide a direção do campo magnético resultante. Resultante de quem? Resultante do campo magnético criado pelo solenoide e criado pelo fio que está dentro do solenoide. Nós temos um fio aqui dentro do solenoide, cuja corrente vai estar passando da esquerda para a direita. Nós vamos ter um campo saindo aqui, olha, na parte de cima e entrando na parte de baixo. O que a gente pode ver aqui é que o campo magnético do solenoide vai estar sempre perpendicular ao campo magnético criado pelo fio, porque o campo magnético criado pelo fio vai estar no plano perpendicular ao fio. Deu para entender, não? Sim, deu. Dá pra entender o que você tá falando. Tô acompanhando. Só vou mostrar esse campo magnético aqui. Aqui, olha, é o fio que está percorrendo a corrente, tá vendo? Ele está entrando, pensa esse fio saindo da página. Fio com corrente para dentro do papel, porque tem um X. O campo magnético, ele vai estar ao redor desse fio. E a intensidade dele vai variando com o raio, com a distância ao fio. Quanto mais distante do fio, menor a intensidade do campo magnético. O módulo do campo magnético, então, vai depender do raio. Agora, a direção e sentido vai depender da onde que eu estou pegando. Por exemplo, nesse ponto aqui, olha, o campo ele tá no sentido horário. Está no sentido horário. Então, nesse ponto aqui, o campo vai estar para cima. Nesse ponto aqui, o campo vai estar para baixo.
Se você tiver aqui experimentalmente um fio passando corrente e jogar limalhas de ferro, que são pedacinhos, né, ferro moído, as limalhas vão se orientar de acordo com as linhas do campo magnético. Olha só, dá para você ver essas linhas do campo magnético aqui, olha, porque as limalhas estão se orientando. Aqui está o fio passando corrente. Aqui estão espalhadas as limalhas de ferro que se orientaram por causa do campo magnético. Que campo magnético? Campo magnético criado por esse fio. Esse campo magnético aqui, ó. E o campo magnético criado por um fio fora do fio, o módulo do campo magnético a uma distância R de um fio retilíneo longo é dado por μ0i sobre 2πr, onde R é a distância do fio até o ponto onde eu quero saber o campo magnético. Agora uma pergunta. O plano que é feito, o plano que está o campo magnético, ele está perpendicular ao fio. O fio está perpendicular ao plano onde foi criado o campo magnético. Concordam? Concordo. Então, por isso que aqui, eu coloquei aqui, olha, que o campo magnético ele vai estar nesse plano, se o fio está aqui dentro, o campo magnético vai estar nesse plano aqui. Vamos supor que esse eixo do fio aqui, o eixo do solenoide, seja o eixo Z. O plano do campo magnético criado pelo fio vai estar em XY, que vai estar sempre perpendicular ao fio e vai estar perpendicular ao campo magnético do solenoide. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui do campo magnético criado pelo fio, ele vai estar fazendo 90 graus com o campo magnético do solenoide. Por isso que eu coloquei campo do solenoide, BS, campo do fio, fazendo 90 graus os dois campos. O campo resultante é a soma dos dois campos, a soma vetorial dos dois campos. Só que ele quer o quê? Para que o ângulo de para que o campo resultante faça 45 graus com o eixo do solenoide. A que distância do eixo do solenoide a direção do campo magnético resultante faz um ângulo de 45 graus com a direção do eixo? Então, vamos aqui, ó, voltar aqui. Primeiro, 45 graus, quer dizer que o módulo de BS é igual ao módulo do B do fio, para essa condição de 45 graus. Porque os catetos aqui, olha, tem que ser iguais para que esse ângulo aqui seja 45 graus. Então, para que o B resultante faça 45 graus, o módulo dos dois campos magnéticos tem que ser iguais. O módulo do campo do solenoide eu já sei, que é M0, corrente solenoide vezes N. O módulo do fio é M0, I do fio, dividido por 2πd. Que D é esse? É a distância que nós estamos querendo saber. A distância, o fio está no eixo do solenoide. A que distância D do eixo, ou seja, D do próprio fio, esse campo magnético restante vai fazer 40 graus. Por isso que eu coloquei a distância do fio até o campo onde ele está criando igual a D. Porque o fio está bem no eixo do solenoide.
como o módulo dos dois campos são iguais, igualei aqui e achei o valor de D, que é a corrente do fio dividido por 2π vezes a corrente no solenoide dividido por Nzinho. A letra B, ele pede o módulo de B. O módulo de B é raiz quadrada de B do fio ao quadrado mais B do solenoide ao quadrado. Só que o módulo de um é igual ao do outro. Então, é 2 vezes o módulo ou do fio ao quadrado ou 2 vezes o módulo do campo criado pelo solenoide ao quadrado. Então, vai ser raiz quadrada de 2 vezes o B do fio ou o B do solenoide, porque eles têm o mesmo módulo. Deu para entender? Sim, deu para acompanhar, professora. Você está conseguindo... Conseguindo o quê? Você conseguiu voltar a gravar, no caso? Eu consegui gravar, voltar. Gravar, voltar. Nossa Senhora. Eu consegui voltar a gravar. Aí eu vou ver se salvou aquela primeira parte, agora essa segunda parte está sendo gravada. Tá, é porque eu vou ter que agora ali, 19 horas, buscar um negócio de Jardim Limoeiro. Aí eu vejo então o resto da aula no Rabo quando você postar lá. Tá bom? Tá, agora eu vou resolver aquele da fita, tá? Tá, é só pra eu não me atrasar mesmo. Aí eu Tá vejo bom. no final lá no Rabo. Tá bom? Boa Tá, noite, só professor. falta essa da fita e aí encerra. Aí eu vou tirar dúvidas, tá bom? Ah, tá certo. Tá bom, então. Beleza, então. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite, Matheus. Tchau. Boa noite, Matheus. Valeu. Lucas, alguma dúvida até agora? Não, professora. Aqui, só não esquece de... Eu já ia falar, só não lembra. Só não esquece de tirar aquele negócio da dúvida da Gabriele para explicar a atividade prática. Ah, tá. Eu também não entendi. Tá, vou falar. Eu abri o site e fiquei meio bugado. Tá. Aí eu acho que eu vou então até reescrever a atividade prática. Vocês vão entrar naquele link que eu coloquei ou qualquer outro link que faça simulações e vão variar os dados das simulações que estejam relacionados ao conteúdo estudado aqui em eletromagnetismo. Então, vocês vão escolher dois experimentos diferentes. Dentro desses 2 experimentos, vocês vão fazer simulações com dados diferentes. E vão fazer um print dessa simulação com os dados. Aí você vai fazer, por exemplo, vamos supor que você escolha força entre fios, percorrendo por corrente. Vamos supor. Aí você varia o valor da corrente. Aí você vai ter o valor de um campo resultante. O valor da força. Aí você dá... Aí naquele mesmo exercício, você muda o sentido da corrente. Aí você vai ter o sentido do campo mudado. Então, você pode variar o valor da corrente e o valor do sentido da corrente. E trabalhando com o que o programa te fornecer para mudar as variáveis. Você muda uma simulação, você faz muda 2 vezes, dois exemplos diferentes da mesma. Tipo, variando, né, para poder tirar nos prints. Aí depois você escolhe outro exercício, outra simulação e vai variando os dados. Aí dá o print de 2 dados diferentes daquele segundo experimento. Então, são 2 experimentos com 2 dados diferentes que você vai dar o print dos 4, né? Dos 2 experimentos com os 2 dados. Isso. Aqui, eu acho que eu entendi, então. Eu acho que, na verdade, é porque a gente abriu aqui o site, aí parece, na hora que você abre, parece que é tipo uma programação loucona que a gente vai ter que fazer, mas é só
no caso, tem que baixar, né, o programa. Você vai ter De que baixar o programa. File, beleza. E aí, no programa, é só mudar as variáveis e tem os botõezinhos para clicar, como se a gente estivesse simulando, né? Simulando, não precisa. Porque quando apareceu Java, eu já associei direto na programação. Eu falei, nossa, mas eu nunca mexi com Java, nem sei mexer em Java. Mas eu entendi, agora é só baixar o programa. Lá embaixo, se você for baixando a página, no final da página aí, você tem fazer download. Sim, eu vi aqui, download executable. Aí, na hora que você executa o download, aí já abre vários experimentos que você pode fazer. Ah, legal. Aí é só você fazer. Aí eu vou ver qual dois, né, e fazer várias simulaçõezinhas com cada um. Vou fazer umas 2, 3, né? Aí escolhe 2 assuntos diferentes e faz simulações dentro desses 2 assuntos diferentes, faz o print e escreve um mini resumo, bem pequenininho, entendeu? Da teoria usada ali naquela simulação. Show, beleza. Vou para falar com ela depois. Tá bom, então. Bom, esse nosso último exercício aqui, ele tem uma fita e a corrente está entrando nessa fita. Uma seção reta de uma fita longa e fina de largura W, aqui, que está conduzindo uma corrente uniforme. Então, essa corrente está distribuída uniformemente através dessa fita, tá? Para dentro do papel. Em termos dos vetores unitários, qual é o campo magnético B em um ponto P no plano da fita, situado a uma distância D de uma das bordas da fita? Então, a fita está aqui. Qual é o campo magnético devido a essa fita nesse ponto P aqui? Ele dá a dica. Imagine a fita como um conjunto formado por um número muito grande de fios finos. Pensa que vários fios aqui, olha, com correntes entrando. Cada fio com corrente entrando vai criar um campo aqui, só que cada fio vai estar a uma distância diferente do ponto. Então, como que a gente faz isso? Lembra que corrente é igual, densidade de corrente é igual a corrente sobre área. Ou corrente é igual a densidade vezes área. No caso aqui, um infinitesimal de corrente é igual a densidade de corrente vezes dA. dA é onde está fluindo essa corrente. No caso aqui, olha, eu estou pegando aqui, olha, esse pedacinho aqui dx aqui, ó, tem um... qual seria o dA aqui desse pedacinho dx aqui? Seria o dx vezes uma... dx vezes w? Hã? Y. O W seria... Não, eu estava tentando ver, mas é isso. É a área que ela está fluindo, ela está entrando no papel. Então, seria esse quadradinho aqui, ó. Eu coloquei esse quadradinho. O W seria de outro lugar, né? Se estivesse entrando por outro lugar.